Agora sim. A Letícia apresenta. Letícia, pô. Bem, ele é um profissional de consolidação e por onde ele passa ele transforma. Entrou em diversas equipes, mas uma ele fez história. Ficou 6 anos no Flamengo, ganhou 7 títulos, campeão estadual e chegou a ser campeão mundial, um título inédito no basquete brasileiro. Fez uma viagem meteórica pelo Japão depois que saiu do Flamengo, mas eu acho que ela foi meteórica porque já tinha uma seleção esperando por ele. E hoje ele é técnico da seleção feminina de basquete e vai ensinar pra gente a busca pela excelência. Eu tenho o prazer de chamar José Neto. Bom dia. É um dia muito especial. Eu pedi licença um pouquinho para vocês, porque assim como o Hans me inspira assim, em algumas coisas. Eu acho que são mais do visual também. Vou falar algumas coisas, mas vou colocar aqui para vocês algumas coisas que são bem interessantes. Vai aparecer ali, ó. Não se assustem. Bom, quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso, né? É complicado, né, agora falar. Vocês me deixaram numa saia justa aqui. Como que eu vou falar de excelência tendo começado essa apresentação incrível aqui do Alírio? Antes, né, com a explanação do Hans, que é sensacional, acho que é impressionante. É impossível a gente não falar de televisão ou falar alguma coisa que a gente está vendo, que é uma coisa visual, sem falar de Hans Donner, né? É impossível. E aí a gente vê pessoas aqui presentes que fazem exatamente isso, né? A excelência. E aqui depois uma apresentação musical que é exatamente a excelência, né? E então fiquei um pouco numa saia justa para falar sobre isso, né? Mas eu vou tentar falar um pouco aí sobre o que é a excelência. Se consigo... Se eu consigo passar. Aí. Bom, todo mundo vincula um pouco, né? Excelência com resultado. Né? Porque parece que se você não tem um resultado, não tem excelência. Eu quero só falar um pouquinho para vocês. A Letícia deu uma explanação um pouco sobre as coisas. E vou passar muito rápido por isso, porque não quero que fique a imagem de que eu sou responsável por tudo isso. Mas é importante a gente vincular, falar sobre excelência, porque eu quero começar falando e mostrando um pouco dessas coisas que a gente conseguiu aí no Flamengo. Esse foi o último título, o último clube que eu dirigi aqui no Brasil, onde a gente teve alguns desses títulos aí. Acho que meu pescoço não está tão assim forte como o do Clodoaldo, que acho que ele deve ter muito mais. Nem cabe no pescoço, né, Clodoaldo? Se eu não ganhar a medalha, eu compro. Mas não... Então. Essa daí eu ganhei. Essa daí foi muito trabalho. Mas eu quero falar com vocês, antes de mostrar isso aí para vocês, que a Letícia também falou dessa passagem meteórica, mas hoje é um dia especial para mim. Eu acho que deve ser um dia especial para vocês, porque nós vamos ter a oportunidade de compartilhar algumas coisas aqui. Por que é especial? E eu fui agraciado, e acredito muito também, de que Deus provê muitas coisas, e Ele me trouxe hoje aqui. Estou chegando direto de Campinas. Eu estava em Campinas esses 3 últimos dias, que eu fui assistir alguns jogos lá, e lógico, para poder estar aqui, eu não conseguiria pegar um voo e chegar a tempo, eu vim de ônibus. Falei, não, vou sair lá depois do jogo, venho de ônibus e vim direto para cá. Por quê? Hoje eu fui agraciado de estar aqui presente, e acho que já deve estar aí na imprensa, não sei, mas acho que sim, pelo que eu estou recebendo aqui,
Hoje está sendo a minha primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. E eu estou tendo o prazer de falar pela primeira vez depois dessa convocação. Então, eu acho que é um momento especial de poder compartilhar isso com vocês. E justamente um momento onde eu vou falar de excelência, que é o que a gente precisa fazer, o que a gente está buscando. Eu acho que tudo que aconteceu nessa trajetória, nessas coisas aqui, antes passei por várias equipes, fiquei 14 anos na seleção masculina e agora estou dirigindo as mulheres, né? Vamos empoderar as mulheres aí. Espero que eu consiga fazer isso, que é um momento mesmo oportuno para a gente fazer isso. Mas antes de acontecer tudo isso, né? Aliás, depois que aconteceu tudo isso, eu tive essa passagem aí para o Japão, quero compartilhar com vocês, porque não tem como também, o Japão busca muito isso, né? Aí foi a minha coletiva de imprensa lá no Japão, um país sensacional, e aí a gente começa a virar matéria, né? E aí é uma cidade grande, eu fui para Sapporo, acho que tem muita gente que conhece, até pela cerveja, né? A cerveja Sapporo. E é uma cidade grande, 2 milhões de habitantes, e a gente começa a aparecer aí. O bom de tudo isso aqui, por exemplo, ó, vira até capa de revista, né? Mas então, o bom de tudo isso é que todas aquelas coisas que a gente vê, que a gente vê a imagem, fala, pô, legal, você é no jornal, o que está falando ali, não dá para saber, é bom, né? E a gente acaba virando aí até um pouco de propaganda, né? Eles usam muito isso, o basquete lá está crescendo muito na cidade também. Aí os fãs começam a fazer já coisas vinculadas da onde a gente é, né? Que é do Brasil, até colocaram aqui como símbolo do Brasil, né? Eles vêm como símbolo do Brasil, realmente o Rio de Janeiro, essa cidade linda aqui. Aí os fãs, ó, essa parceria que a gente tem, esse vínculo que a gente começa a ter com os fãs, né? Como eles estavam esperando essa aproximação. A gente vira até, olha só, é dinheiro, a gente vira até dinheiro lá. Isso na verdade foi um cupom que eles fizeram para que pudesse as pessoas terem desconto para os jogos. Então quem comprava lá uma revista, ou jornal da cidade, não sei, vinha lá um desconto, e aí, ó, né? Pega um sonho, né? E essa é a verdade, porque a gente acaba sendo um pouco de vendedor de sonhos, né? Isso aí era um painel que tinha no metrô da cidade, né? Tinha um painel lá no metrô da cidade, exatamente esse era o nosso time. Eu era um dos maiores. Por incrível que pareça, porque se você olha com a seleção brasileira, por exemplo, masculina, eu sou um dos menores. Mas lá a gente tinha essa característica aí. E aí a gente tinha essa disparidade, né? Esse é um pivô que eu levei, um jogador que eu levei, que é um espanhol, que foi para jogar, tinha direito a 2 estrangeiros. E esse aqui, ele é não só o armador da equipe, né? Mas ele era o capitão do time. Olha só, tá vendo? Tamanho não é documento, essa é uma prova. Esse era o ginásio que a gente jogava. Esse era o ginásio da nossa equipe. E eu vou contar uma particularidade para vocês. Era um time da primeira divisão, lá tem 18 equipes, e o meu time era um dos últimos. Era o 15º investimento de 18. E era assim o ginásio. Era assim. E esse foi um dia que não estava tão cheio. Porque normalmente tudo isso aqui está lotado. Tudo isso aqui está lotado. É um ginásio muito bonito, muito grande. E eu quero falar um pouco do Japão, mostrar essas coisas para você, porque para falar de excelência a gente precisa ter essa noção. E mudou muito o meu conceito de excelência depois disso. Fui para um país, numa cidade que era muito fria, era isso aí todo dia. Isso aqui é um lago, sim, é um lago, que estava com 12 graus abaixo de zero durante uns meses, todos os dias, acaba acontecendo isso. E a gente tem que se adaptar a isso, né? Porque a gente tem que manter um foco. E aí foi uma coisa que eu preciso falar para vocês. O que não te mata te deixa mais forte, né? Por que isso? Porque na minha segunda semana lá, a gente passou por um terremoto. E um terremoto de escala 7. Não é uma tremidinha. Não, de escala 7. Às 3 horas da manhã. Que eu acordei, que parecia que tinha alguém me chacoalhando na cama. Assim. Tinha alguém me chacoalhando na cama. Eu acordei, não sabia para onde eu ia.
Eu não morri do terremoto, mas quase morri de infarto. Porque é uma sensação, eu não tenho inimigos, mas se eu tivesse, eu não desejaria isso para ele. É uma sensação incrível, uma sensação que você sabe que não sabe e você não tem controle de nada. Mas isso me fez passar por uma experiência e que me deixou mais forte para aguentar outros terremotos que te dão chacoalhões assim e que a gente tem quase todos os dias e que a gente também tem que saber que a gente precisa passar por isso para que a gente fique mais forte. Esse é um preparador físico que eu levei comigo, que ele trabalha comigo há 13 anos. É importante a gente falar disso também, da excelência, da gente ter pessoas que acompanham e acreditam no nosso trabalho e fazem com que o nosso trabalho seja melhor. E hoje ele está comigo também na Seleção Brasileira. Há 13 anos a gente trabalha junto. Por quê? Porque eu acredito que para você ter um trabalho de excelência, você precisa ter pessoas que potencializem o seu trabalho. Então é muito importante isso, é interessante, e a gente tem que pensar no nosso dia a dia, não especificamente do esporte, né? Tem muita gente do esporte aqui, é legal a gente ver isso, mas no seu dia a dia, na empresa, na área financeira, seja a área qual for, né? No mundo corporativo, se você não tiver um grupo de trabalho, e eu nem chamo de comissão técnica mais, mas eu chamo de grupo de trabalho, a gente não consegue potencializar as nossas coisas. E aí, essa era alguma das situações. Olha lá que eu falei para vocês como era cheio. Ó. Era um ginásio cheio. Esse era o nosso uniforme de trabalho. Porque lá no Japão a gente trabalha assim. Mas o que eu quero hoje falar aqui, de uma forma bem breve, porque eu quero escutar mais desses caras incríveis aqui, é esse brainstorm, né? A gente colocar algumas ideias sobre excelência. O que é excelência? Acho que todo mundo aqui busca excelência. Né? Por quê? Porque quer fazer o seu melhor. Quer dar o seu melhor. E, logicamente, quer receber o seu melhor. E qual que é a relação que isso tem com o esporte? Né? Então, é uma pergunta bem comum. O esporte está relacionado a vencer. Sem dúvida. Se eu perguntar para vocês aqui, levanta a mão quem quer vencer na vida. Quem não levantou a mão porque não escutou a pergunta, certeza. Absoluta. Absoluta. E é isso. O esporte, ele dá pra gente uma noção do que é vencer. Porque se você imagina, eu assisti um jogo, ontem eu assisti um jogo, qual que é a primeira pergunta que vem depois? Quem ganhou? Essa é a primeira pergunta. E é isso que nós fazemos todos os dias, buscar vencer. E o esporte tem esses elementos que nos fazem levar a vitória. Então a gente precisa traçar, olha, pensa que o esporte tem, mas isso é na nossa vida. Metas, objetivos, propósitos, é muito importante. Essência, para quê? Seja o resultado final. Tá? E aqui tem uma música que ela fala assim, né? Se você ganhou, suspire. Se perdeu, aprenda. Essa é a nossa vida assim mesmo. Nem sempre são vitórias. Muitas derrotas. Muitas derrotas. Né? Acho que na minha vida toda, como treinador, eu perdi muito mais que ganhei. Apesar de ter um número bem expressivo assim. O Flamengo até conversava hoje de manhã, e eu fui saber isso só quando me pediram o currículo depois que eu saí do Flamengo. Que me pediram, não, coloca lá o número de vitórias, derrotas, e eu vi que tinha um aproveitamento de 80%. 80% é uma coisa muito grande. É uma coisa que no mundo é muito difícil de ter. Aí sim, aí ó, pronto. Só foi falar de Flamengo, velho. Só foi falar de Flamengo, a Tirso. Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe. Mas é isso aí, ó. A vida é um cassino e a gente é a ficha. Não tem como. Não tem como. Agora, isso é inevitável. É inevitável. Mas qual é o valor da ficha que você quer dizer? Isso você pode fazer. Quanto você quer valer? Quanto você vale? Se a vida é esse cassino e nós somos a ficha, esse dia a dia é assim, quanto você quer valer? O que você faz para valer aquilo que você realmente quer ou merece? Porque tem muitas coisas que a gente não pode mudar. Né? Tem coisas que não dependem da gente, a gente não pode mudar. Mas a gente pode fazer diferente. Sentir mais dor ou menos dor. A dor muitas vezes é inevitável. Né? Mas como você lida com ela, é o que transforma as coisas. O que você faz para valer aquilo, né, que você quer valer? O que você faz? Eu quero valer X. O que você faz para valer esse X? Eu tenho dinheiro, quero ter mais dinheiro. Eu estou fazendo o investimento certo?
Essas são as coisas que nós podemos fazer. Né? As partes de um jogo, o treinamento. O treinamento ele é tão importante quanto o jogo. Se você quer ter excelência, você não pode ficar sem o treinamento. Isso é o nosso dia a dia. Onde nós criamos nossos hábitos. Porque eu estava lendo um livro outro dia e me dizia o seguinte: você não apaga um hábito. Você deixa ele talvez menos expressivo. Então, com o quê? Com novos hábitos. Com coisas que você pode criar que te movam. Tá? Então é muito interessante isso. Onde nós criamos nossa identidade como time. É no treinamento que você faz com que esse time tenha identidade. Hoje saiu uma matéria muito grande lá no Estadão falando sobre isso, no estado de São Paulo. Fiz uma entrevista esses dias agora e saiu hoje justamente pela convocação, né, da seleção. E o título é: vencer não é o mesmo que perder. E é verdade. A gente não pode mais ter esse valor de que ganhar e perder é a mesma coisa. A gente não pode lidar da mesma forma. De ganhar e perder é a mesma coisa. Aonde nos capacitamos para atingir as metas, os objetivos propostos. Não paramos de treinar, é constante. O treinamento ele é constante, nós não paramos de treinar. Porque ali é onde a gente consegue criar a condição para que a gente consiga ter um êxito. Essa é a essência. É o dia a dia. O nosso dia a dia é o nosso treinamento. Para que a gente possa ter o quê? O resultado final. Qual é? A tomada de decisão. Então a sua tomada de decisão é o seu jogo. Mas o seu dia a dia é o seu treinamento. Para que quando você tome a decisão, você tenha uma capacidade de tomar a melhor decisão. E a gente fala muito, a Letícia falou dessa transformação. Eu ouvi aqui também já falar sobre transformação, sobre transformar. Né? Então primeiro nós mudamos pessoalmente. E então mudamos em instituições maiores. Eu falo muito isso no nosso meio, principalmente nós como técnicos. E eu sou muito crítico com o nosso técnico. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, porque a confederação, porque a federação, porque o clube, porque não sei o quê. E você fez o quê? Como técnico, como classe, fez o quê? Então a gente começa a terceirizar e a usar muletas. Nós fazemos isso sempre. Na nossa vida pessoal é assim. Sempre a gente critica um, o outro, aquilo, e a gente deixa de colocar o foco aonde nós realmente podemos atuar. Aquilo que nós podemos fazer. Então nós primeiro precisamos mudar pessoalmente. Então o ponto cego da liderança é aquilo que nós não enxergamos. Né? E aí a gente tem essa sequência aqui, né? Que nós não podemos desprezar. Os resultados, quais? O que nós queremos? Os processos, como? Né? E as fontes, com quem? Isso é muito importante. E aí vem essa teoria do U, do Otto Scharmer, que eu acho super importante, eu acho fundamental, ele foi muito útil, muito feliz em poder falar sobre essa teoria do U, né? Que é exatamente, primeiro você faz um download, você recebe a informação, aí depois você observa, aí você faz uma reflexão e aí você age. Esse é o nosso dia a dia. E essa é a nossa tomada de decisão. Vocês conhecem alguém que é famoso só pelo conhecimento que tem? Ou alguém que tem êxito porque fez alguma coisa? Então, isso aqui é o mais importante, a ação. E é o que eu falo, nós técnicos, nós temos... A gente é meio louco, né? O técnico ele é meio maluco, se for ver é uma coisa meio maluca, porque o técnico, ele não faz nada. Eu não faço uma cesta, eu não roubo uma bola, eu não passo, eu não defendo, eu não faço nada. Mas eu tenho que fazer com que os meus jogadores, eles façam aquilo que eu quero. Olha que coisa maluca, é coisa de louco. É coisa de louco, isso. E eu tenho que ter essa capacidade. E sabe o que é essa capacidade? Gestão de pessoas. Porque se eu não fizer o meu atleta aqui acreditar que ele tem que defender de um jeito, que ele tem que correr para um lado, que ele tem que passar naquele momento e estar naquele lugar, se ele não acreditar nisso, na minha tática ou na minha maneira de passar para ele, ou de ensinar ele a fazer isso, não vai dar certo, eu não vou ter êxito.
Isso que nós precisamos entender. Que a gente precisa ter ação, atitude. E eu consegui convencer esse cara de que para ele fazer as coisas, essa é a minha ação. É o meu poder de convencimento. É lógico que isso vem do conhecimento, mas muito mais do relacionamento. Eu posso ter o... Ele está aqui, ele sabe disso que eu estou falando. A gente já viu profissionais que têm um conhecimento incrível, mas que não chegam no êxito, porque eles não conseguem transmitir isso. Eles não conseguem passar essa verdade e convencer, mais do que isso, convencer a pessoa de que isso é importante para que dê certo. Então, são coisas que nós temos que pensar. Primeiro a gente faz um download, observa. Por que observa? Eu tenho que saber que ele não é a mesma coisa desse outro que está aqui. Mas eles vão ter que agir juntos. Senão não vai dar certo. E eu tenho que tratar ele de uma maneira e talvez o outro de outra maneira. Mas com o mesmo propósito. Isso é respeitar pessoas. Porque antes de ser atleta, eles são pessoas. Outro dia, só dando um exemplo bem rápido assim. Eu tive um atleta de categoria de base, eu dirigi todas as categorias, e na categoria de base tinha um atleta que, cara, ele não conseguia fazer as coisas que eu queria. E às vezes eu ficava bravo com ele. Falava, você tem que fazer isso, porque você não está fazendo? Pô, faz o que eu estou mandando, não sei o que lá. Aí eu fui começar a falar, por que ele não está fazendo? Cara, eu vi, ele tinha os pais separados que brigavam sempre, o pai ia lá, batia na mãe, bebia, e não sei o que lá, e o irmão... já estava preso, e a irmã já tinha virado prostituta e tudo mais. Aí eu falei, caramba, ainda eu estou fazendo isso, dando um castigo para ele. A vida já castigou ele. Isso já é um castigo. E eu vou castigar mais? Não, eu tenho que tratar ele diferente. Porque senão eu não vou conseguir atingir o que eu preciso para que ele também tenha o êxito. E mudei a maneira de agir com ele. As coisas melhoraram. Tinha um outro que eu era bravo com ele. Falaram para mim, cara, ele é muito infantil, né? Ele tem uma idade, mas que ele ainda tem um pensamento infantil. Começa a fazer uma troca com ele. Então, ao invés de você cobrar ele que ele não pega um rebote, que ele não faz o passe, que ele não defende, quase se você pegar 3 rebotes, eu te dou o sorvete que você gosta. Estou falando de 19 anos. Eu dou um sorvete que você gosta. 3? 3. Ele pegava 5, 10, 12, coisa que ele não pegava antes. Ou seja, a maneira como você se relaciona, isso é no nosso dia a dia, é na sua profissão. Às vezes você tem um conhecimento profundo daquilo que precisa, mas você não atinge o outro. E assim você atinge a excelência. E aí eu quero falar alguma coisa sobre a liderança, né? Porque a gente é líder para atingir uma excelência, nós somos líderes. Então, o líder, é o cara do topo. Não acredito nisso. É uma coisa linear. Eu não acredito nisso. Você tem as suas responsabilidades, mas é linear. Você tem a hierarquia, eu acho que nós temos que respeitar muito a hierarquia, mas eu sempre valorizei meu grupo de trabalho. Todos aqueles títulos que vocês viram, acho que mais importante do que aqueles títulos foi a gente criar um conceito dentro do basquete, hoje no Brasil, de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, onde o preparador físico, o fisioterapeuta, o médico tem a sua função, te motivar, e a paixão. E aí eu fiquei pensando, caramba, a gente já fez tanto, né, pelo basquete masculino. Eu sou do basquete masculino, tem todos aqueles títulos lá, pô, legal. Mas eu vejo que eu preciso ajudar o basquete feminino. E eu tive essa possibilidade. E é isso que eu quero fazer. Entendeu? Então, isso me motivou. Quando eu falava para as pessoas, é claro, eu converso com muita gente, eu conversava e falava assim, cara, me apareceu a oportunidade de eu dirigir o basquete feminino. Você tá maluco, cara, você tá louco. Você é um cara que é campeão mundial, como é que você vai pegar o feminino? O feminino tá falido. E falava com o outro. Então, me apareceu a oportunidade do basquete feminino. Você tá louco, cara. Ali tem nada. Você vai entrar num buraco, você tá maluco. Beleza. Sabe o que eu fiz? Peguei. Porque essas coisas me movem. Essas coisas me movem. A dificuldade me move. O poder de transformar me move. Né? O desafio. Né? Aí vamos ver porque a gente perdeu o patrocinador, tá difícil, a gente não sei o que vai acontecer, só pra gente não acabar com o time. Beleza. Ficamos em 5º colocado. Foi o time mais surpreendente do campeonato, a gente ganhou de quase todas as equipes. E aí eu tive o convite para vir para o Flamengo. E quando eu cheguei no Flamengo, vindo do 5º colocado, né? E eu vi justamente por aí reduzir o orçamento de 1,5 milhão. Chegou para mim e falou assim, o orçamento que a gente tem aqui nós vamos reduzir 1,5 milhão.
Vamos ver o que você consegue fazer. Faz 2, 3 anos que a gente não consegue ganhar, mas vamos ver se a gente consegue agora. Né? E a gente conseguiu não só ganhar, mas como bater um recorde de vitórias. A gente conseguiu mais do que isso, a gente conseguiu criar uma mentalidade de time vencedor, que hoje continua vencendo, mesmo eu tendo saído. Essa é uma coisa legal. Quando eu vejo o Paulistano ganhar, depois de eu ter saído, ótimo, que bom. O Flamengo é a mesma coisa, que bom, e eu torço para que ganhe, porque as coisas boas têm que continuar acontecendo. E quando a gente propicia essa transformação, que coloca num cenário de excelência, é muito grande. Então, essa paixão, o que te move, né, é muito importante. E as coisas que são os vilões, né, da nossa excelência, aí, os egos e vaidades. Isso aí é muito delicado. É a hora que você perde para você mesmo. É a pior derrota, quando você perde para você mesmo. Eu acho que tem 2 sentidos da derrota, né? Eu vejo 2 sentidos. Um é que quando você perde e o outro quando o adversário ganha. E se o adversário, eu prefiro que o adversário ganhe, porque ele pode ter sido melhor. Quando eu perco é porque eu não dei o meu melhor. Eu quero ir para minha casa e falar, pô, hoje eu perdi, mas eu dei o meu melhor. O outro foi melhor que eu. Ótimo, perfeito. Não tem problema. Agora, quando a gente vai para casa, caramba, eu podia ter dado um pouquinho mais. Eu podia ter ficado um pouquinho mais ali na empresa. Eu podia ter dado um pouquinho mais de mim. E eu perdi uma oportunidade. Aí você começa a se deteriorar, que é o pior. Esse é o pior sentimento que tem. Quando você se sente deteriorado. Esse é o grande problema, né? Quando você acha isso. Quando você acha que você é o cara, e é diferente, hein? Eu não estou falando para você não ter segurança e autoestima. É diferente. Isso aqui, para mim, eu quero colocar um sinônimo de soberba. Quando você tem soberba, é o primeiro passo para a sua destruição. Agora, autoestima você tem que ter, e tem que ter muito. Isso é uma coisa que, já para finalizar, né? Eu quero colocar para vocês, quando me perguntam assim, você tem uma possibilidade você tem uma possibilidade de trazer o melhor jogador. Você olha lá a estatística dele, ele fez não sei quantos pontos, jogou não sei que lugar, papapá. Pô, legal, esse cara é interessante. Aí eu começo a ver e conversar com pessoas que trabalharam com ele. Ele me fala assim, cara, esse cara ele realmente faz muitos pontos. É o cestinha do time. Só que, cara, o dia a dia com ele é insuportável. Não dá. É um cara egoísta, é um cara que só pensa nele, é um cara que não consegue se relacionar com as pessoas, é um cara que não cumpre horário, não sei lá. Então, eu prefiro isso aqui. Quem se compromete. Porque eu acho que quem se compromete, talvez eu não chegue num cara que seja o top, mas seja pessoas que consigam ter esse desempenho satisfatório e que me ajudem como grupo. Então, na escolha entre um desempenho e comprometimento, eu vou pelo comprometimento. Por quê? Porque o comprometimento está relacionado ao caráter. E quando o caráter é inquestionável. Né? Então, o comprometimento, ou você tem ou você não tem meio termo. É isso que a gente quer. E as críticas, né? Até hoje de manhã, eu estava sendo muito bem aceito, né? Por toda a credibilidade que eu tenho, tudo. Mas hoje saiu a convocação, tenho certeza que já vou vir. Ah, porque você não convocou fulano, porque você não convocou ciclano, por isso, tal. Eu vou convocar 16 pessoas, 18 convidadas, porque eu quero colocar umas meninas mais novas, que estão jogando nos Estados Unidos. E se eu falo de um trabalho a médio e longo prazo, eu não posso falar e esperar chegar lá. Eu tenho que colocar alguma coisa agora, para que nesse processo, quando chegar onde eu quero, elas estejam preparadas. É diferente de estar pronto, é preparado. Eu tenho certeza que agora vai vir crítica. Porque não colocou fulano, ciclano. Se eu tivesse uma possibilidade de responder, lógico que eu não vou ter, porque ninguém vai me dar essa oportunidade. Mas eu falaria, bom, aqui estão as 16, são essas aqui, dessa lista. Você teve a coragem de falar que eu não convoquei a fulana, que não está nessa lista. Ok. Então agora eu quero que você tenha a mesma coragem de dizer quem você tira dessa lista para colocar essa fulana que você quer. Porque você falar quando você coloca alguém, ok. Mas se você falar tirar alguém, aí é complicado.
Então, são coisas que a crítica, elas não podem deixar que você mude o seu propósito, o seu objetivo. Porque se você tem medo de crítica, é simples, é isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Não faz nada, não diga nada, não seja nada, que você nunca vai ser criticado. Então a crítica, muitas vezes, ela é muito bem-vinda. E aí eu falo o seguinte, né? Quem que é o vencedor? Quem é o vencedor? Eu tenho certeza absoluta disso. Que o vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Tem problemas? Ok, pensa na solução, não fica pensando no problema. Nós temos essa mania, né? Já repararam disso? A gente tem um problema e fica falando do problema, fica falando do problema, fica falando do problema, fica falando do problema. Ok, mas e agora? Nós vamos fazer. Tem gente que gosta de ficar digerindo e amargando o problema. Cara, pensa na solução. Gasta sua energia com isso. O problema você já tem, não muda. Eu falo para os meus jogadores às vezes, se você começar a pensar no problema, ao invés de você ter um, você vai ter 2. Ou 3, ou 4. Pensa na solução desse problema. E aí, para isso, a gente precisa ter essa resiliência. Esse sou eu. Por incrível que pareça, esse sou eu. No momento onde a gente tem que ter essa resiliência. Tem que ser forte. Tem que acreditar que você pode passar por esses desafios. E eu tenho uma pessoa que eu conheci, até aqui no G10, que é um cara que me inspirou muito também. O André Portes. Não sei se você conhece. O André não está aqui não, né? O André não está. Ele sempre vem. E ele tem um livro muito legal que fala sobre isso, sobre a excelência. Muito interessante. Vale a pena você ler. Exatamente. Um profissional em comum. Que ele mostra que se você quer alguma coisa que você nunca conseguiu, você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez. É simples. Porque se você faz sempre as mesmas coisas, você vai acabar tendo sempre o mesmo resultado. E às vezes, nem sempre. Por quê? As pessoas me perguntavam, pô, você ganhou 1 ano, 2, 3, 4. Caramba, como isso? Você sempre fez as mesmas coisas? Não. Porque se eu fizesse as mesmas coisas, quem estava vindo querendo me superar, me superava. Então a gente tem que fazer outras coisas. Tem que melhorar. Eu era chato. Sou, né? Chato demais com o meu time. Os caras falaram, pô, caramba, calma, para um pouco. Nós já ganhamos o último jogo, cara. Não, mas eu quero ganhar o próximo. Porque se eu estar contente que eu ganhei o último, a gente não ganha o próximo. A gente entra numa zona de conforto que a gente não evolui. E aí, para acabar de verdade, que eu acho que já falei muito aqui, eu quero falar sobre essas etapas do êxito, que é de um amigo meu, o Dunga, ele é de uma comunidade chamada Comunidade Canção Nova, e eu converso muito com ele. E quando a gente estava falando sobre isso, ele lançou um livro agora, chama Acredite. E eu falava com ele sobre isso, e ele me falava exatamente sobre essas etapas, né, do êxito. Quando você quer alguma coisa diferente, a primeira etapa que você passa, você vai ser zombado. Você pode ter certeza, absoluta. Se você quer inovar com alguma coisa, né, o Hans pode falar isso. Eu tenho certeza que quando ele colocou a ideia dele ali, alguém falou, cara, você tá maluco, tá? Imagina. Você só pode estar maluco, cara. Você quer fazer uma coisa diferente de todo mundo, tá maluco. Então, no primeiro momento, você vai ser zombado. Quando eu cheguei no Flamengo, eu falei que nós vamos treinar 2 vezes por dia. Os caras, coach, você tá louco? 2 vezes por dia, cara. A gente mora na Barra, eu falei, eu também moro. Vamos lá, a gente treina na Gávea. E vai na Barra 2 vezes por dia? Não tem problema, faz como eu vou fazer. A gente vem de manhã, fica aqui, almoça, tal, descansa um pouquinho aí. E depois à tarde a gente treina de novo, sem problema, eu vou fazer isso, eu não vou voltar. Não, mas bom, nós vamos treinar 2 vezes por dia. Esse cara tá maluco. Praia, Rio de Janeiro. Lógico, claro. Então, não, esse cara tá louco, beleza. Então o que eu fiz? Ouvi. Ok, mas persisti. Chega um ponto que você vai ser respeitado. E esse respeito não é assim de ser respeitado não, porque você já conseguiu alguma coisa, é o ser respeitado assim, ó, putz, tá bom, vai, já que esse cara tá falando e ele é o técnico, beleza, vai, vamos fazer o que ele tá falando. Então, quando você começa a ser respeitado, você tem que dar o exemplo. Para que esse respeito, ele perdure. Tá. A terceira etapa, você começa a ser considerado.
O que é considerado? Porque a gente começou a ganhar. Aí a gente começou a ganhar, começou a dar certo as coisas lá do Hans, e aí os negócios falam assim, caramba, cara, esse cara acho que ele é bom, viu? Então as coisas que você está falando, pô, eu acho que é legal treinar 2 vezes, pô. Nós estamos ganhando. Pô, é bom. Então você começa a ser considerado. Aí sabe o que você faz? Elogia. Por quê? Quando você elogia alguém que te considera, o que acontece? Você começa a ter credibilidade. Sua credibilidade aumenta. Então, elogie. Porque você está sendo alguém está valorizando aquilo que você está fazendo ou está falando. Depois você começa a ser admirado. Porque a gente começou a ganhar mais e a gente começou... O cara fala, caramba, esse cara aí, cara, ele veio aqui falando essas coisas. Olha o time como está jogando, como o time evoluiu. Pô, a gente está jogando bonito, todo mundo comentando. Pô, esse time aí está surpreendendo, que legal, não sei o que lá. Esse cara, é o que você faz? Começa a se relacionar. Porque se você já pensou, alguém que você admira, que você não consegue ter um relacionamento, se você vai parar de admirar na hora. Na hora. Se alguém te admira e você tira uma foto, você pode me dar uma foto? Cara, na hora, é uma vez só. Acabou a sua admiração. Então você começa a se relacionar. E por último, você vira referência. Referência. Tenho certeza que vocês têm referências na vida de vocês. Então você começou sendo zombado e você virou uma referência. Que eu acho que a gente precisa muito no nosso país. De referências positivas, lógico. Né? Para que assim você consiga liderar. Aí você vai ser líder. Porque se você é referência, você pode ser líder. E aquele líder que eu te falei, linear, valorizando, potencializando as outras pessoas. Isso é excelência. Isso é excelência. E eu quero acabar falando, mostrando para vocês que dessa maneira, acho que a gente conseguiu algumas coisas. Que talvez isso seja do meu último clube, mas eu não quero mostrar só porque aconteceu. É porque eu estou sonhando todas essas coisas e talvez mais agora com a seleção feminina, que é onde eu estou. Isso aqui, eu não consegui nada no feminino, hein? Se eu tirar uma foto do basquete feminino onde eu sou hoje, eu não tenho nada disso. Estou sentado ali num lugar vazio. Mas essa é dessa forma que eu quero daqui a um tempo poder tirar uma foto com a seleção brasileira feminina. Essa é a busca da excelência. Esse é o dia a dia. Eu estou começando agora. Eu não tenho nada ainda, mas eu tenho essa referência. Eu acho que a gente pode chegar lá. Né? E por último, queria dizer para vocês que o caminho sempre faz de erros e acertos. Não tem como. Né? Eles vão sempre existir os erros. Não tem como. Você vai errar. E eu falava para o meu jogador muito isso. Cara, não tem problema você errar. Sem problema, eu vou parar, vou te corrigir. Só por favor, não erre sempre a mesma coisa. Eu quero te corrigir de coisas diferentes, porque assim nós podemos evoluir. Porque se a gente erra sempre a mesma coisa, pode pensar o que vocês quiserem agora e colocar aonde vocês quiserem agora o pensamento de vocês, na área de vocês, na política, na saúde, não sei onde for. Mas se a gente cometer os mesmos erros, a gente não evolui. Se a gente fala em evolução, nós temos que... Podemos até errar, sem problema, mas que sejam erros diferentes. Que sejam erros diferentes. Aí a gente pode chegar um dia, através dos erros, olha que coisa, né? Numa excelência. Então eu acredito muito nisso. Queria deixar meu obrigado para vocês. Principalmente, quero agradecer a vocês. Quero agradecer a vocês, não só pela atenção, mas principalmente pelo silêncio, que é uma coisa onde a gente consegue ter uma boa comunicação. Deixo meus contatos. Obrigado espero ter ajudado vocês. A gente agradece ao técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino e campeão do mundo de basquete pelo Clube de Regatas do Flamengo, José Neto, pela brilhante palestra.